O tema da nossa mensagem é Eles o venceram. E quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Espírito de Deus me concede de estar diante do melhor povo, da melhor igreja, mais carinhosa, mais amorosa e receptiva, que é o nosso ministério, que são vocês, irmãos. É uma honra estar aqui pregando e trazendo a mensagem do Evangelho da graça de Deus para vocês. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha família, minha esposa abençoada, meus cunhados, bispos nacionais, bispo Sérgio, bispo Ana Caroline. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Felipe, pastora Kemi, que estão trabalhando no balcão. E especialmente também quero agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, o anjo deste ministério. E quero agradecer, apóstolo, bem-haja na sua vida. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. É uma grande responsabilidade estar aqui neste altar representando o nosso apóstolo, representando o apostolado. Bem-haja pela sua vida, e eu tenho absoluta certeza que o irmão já está em saúde perfeita, totalmente recuperado dessa virose, em nome de Jesus, assim também como a nossa bispa. Diz assim a palavra de Deus: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Que palavra maravilhosa que Deus tem através dessa mensagem do livro do Apocalipse. Ela não ficou restrita somente à época de João, mas ela também se estende à nossa época, ao presente momento em que nós vivemos, e assim até Cristo voltar. Vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Senhor soberano, Deus de sabedoria e de conhecimento, Deus das insondáveis riquezas que estavam ocultas em Cristo Jesus, mas esses mistérios nos foram revelados por graça. O Espírito de sabedoria e de revelação iluminou os olhos do nosso coração para que conhecêssemos o plano predestinado de Deus, a sabedoria que esteve oculta durante os séculos, mas hoje, assim como foi na vida do apóstolo Paulo, também se manifestou às nossas vidas através do nosso apóstolo e por conseguinte por todos os homens e mulheres deste ministério. Senhor, esta palavra vai cair em terra fértil e ela vai gerar, ela vai produzir muito fruto. Com a mente de Cristo ativada, nós recebemos e retemos esta palavra sem vacilar, porque nós cremos que ela não volta vazia. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, fala a tua igreja, assim como tu já tens falado desde esta manhã, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E a igreja de Cristo diga amém. Obrigado, bispo Químio, Deus seja louvado. Amados, um breve histórico, repasse, para entendermos e nos contextualizarmos no Apocalipse. A tradição antiga, todos identificam o apóstolo João como o autor desse livro. Testemunhas que andaram e foram discípulos de João ainda eram vivas, estavam remanescentes do tempo de João, e foram estes mesmos que comunicaram e que passaram, por exemplo, para Justino Mártir e Irineu. Eles viveram e também defenderam essa autoria apostólica. Assim como na época de João, a igreja estava passando por um momento terrível. Na época de João, o Império Romano dominava toda aquela região ali, sabe, da Europa e também por parte do Oriente, da Ásia. E ali, amado, por imposição do Estado, existia um culto chamado culto de adoração ao imperador. Eles simplesmente adoravam o imperador, os Césares que ali se estabeleciam como déspotas, como governantes. E haviam também várias heresias, várias doutrinas, várias estranhas, doutrinas que
simplesmente começaram a invadir o evangelho. Por quê? Na nossa época, na época dos apóstolos, não havia Bíblia. O cânon do Novo Testamento ainda não estava formado. Eles não tinham essa honra e essa facilidade que hoje nós temos, de ter a revelação de Deus filtrada e estruturada em 66 livros. Eles não tinham isso. Então, as heresias, os ensinos hereges, invadiam as igrejas. Ali existiam, como o próprio Cristo, falando às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse, nós víamos as doutrinas dos nicolaítas, os discípulos de Jezabel. Eles invadiram as igrejas. Hoje, na nossa época, não é muito diferente. Se você fizer um contexto com aquela época, nesta época também persistem doutrinas várias e estranhas. Por isto, amado, o Senhor Jesus Cristo se manifestou a João, que, como o nosso apóstolo já tem ensinado, foi simplesmente exilado na ilha de Patmos. E só era extraditado ou remetido ou chutado para aquela ilha quem era altamente perigoso ou pernicioso ao sistema romano. Então, João recebeu o Apocalipse, a mensagem profética do Apocalipse da parte do Senhor Jesus, para encorajar os cristãos a se manterem fiéis, a serem perseverantes, porque, amados, o verdadeiro vencedor é aquele que não nega a sua fé em Cristo, mesmo em face da morte. Hoje em dia nós vemos pessoas negligenciando o seu chamado, negligenciando aquilo que Cristo fez por eles na cruz do Calvário, porque simplesmente ou está frio, ou está calor, ou tem algum evento no final de semana, ou nos seus lares, enfim, as pessoas trocam, negligenciam o seu chamado, sua primogenitura, aquilo que Deus lhe deu, por um prato de lentilhas, por muito menos. Então, amados, a linguagem profética do Apocalipse, na antiguidade e até hoje, na literatura judaica, quando é que ela acontecia? Quando o povo judeu, ele se encontrava sobre dura perseguição, quando ele estava sendo escravizado. Por exemplo, o período babilônico. Nós vimos lá que Deus levantou Daniel. Enfim, sempre nesses momentos, nessas circunstâncias angustiantes, Deus inspira essa literatura, essa revelação profética. Foi assim através dos profetas e foi assim também através dos apóstolos. Então, amados, naquele momento, o que eram as leituras apocalípticas? Elas simplesmente traziam um alento às pessoas, renovavam as suas esperanças a respeito de um futuro próximo, não muito distante, ou seja, o Espírito Santo ele sempre incentivava, ele mantinha a fé do povo avivada, ele não permitia com que o amor desfalecesse. Você se lembra quando o Senhor se dirigiu a Éfeso, ele disse: olha, tudo está legal, tudo está perfeito, só tem uma coisa que eu tenho contra ti, você abandonou o seu primeiro amor. Então, sempre nesses momentos, o Espírito Santo, ele vem para nos redirecionar, para colocar aqueles que estão, porventura, saindo ou se desviando um pouquinho da rota, realinhando a essa rota perfeita de Deus. Por quê? João também, quando padeceu, quando foi vítima de perseguição, ele foi consolado com esta mensagem do Apocalipse. Então ele estava sendo usado por Deus para transmitir uma mensagem que consolava a igreja à volta do mundo, mas também que o consolava, que o confortava. Ou seja, que tudo o que ele fez em prol do Evangelho não foi em vão.
que Deus, ele é um Deus que recompensa, que galardoa, amado. Então, o Apocalipse é uma mensagem dirigida às igrejas concretas. Não existem igrejas simbólicas, mas igrejas concretas, às comunidades contemporâneas do escritor e também a nós, igreja atual. A elas e a nós, o Senhor anuncia que cumpriu todo o pacto, todo o plano predestinado, e que a promessa de Deus jamais será frustrada ou invalidada na vida dos eleitos. O mal nunca vai prevalecer na vida de um eleito de Deus, porque nós somos mais do que vencedores. Então, amado, essa mensagem, ela extrapola a época, ela rompe o cronos, ela não está limitada ou restrita a uma época, mas sim ela abrange todo o Israel de Deus espiritual, que também somos nós. Então, amados, em primeiro lugar, essa palavra venceram, do original grego é nikao. Nikao significa conquista, e essa conquista, esse prevalecer é o quê? A Cristo no sentido de levar a vitória e sair vitorioso sobre os seus inimigos. Quando você canta que o Senhor prevaleceu e venceu os seus inimigos, você está cantando uma mensagem profética apocalíptica. Ou seja, você está confessando com os seus lábios aquilo que o Senhor decretou no mundo espiritual. E um dia Ele vai voltar para dar fim a essa história e vai deflagrar novos céus e nova terra. Então, aos cristãos que permanecem firmes na sua fé até a morte. Você se lembra do que Jesus falou aos anjos das igrejas? Ser fiel até a morte, ser fiel até a fim, ao que perseverar, ao vencedor. E amados, os que perseveram, somente perseveram quem é vencedor. Somente persevera aquele que foi nascido de semente incorruptível. Então, amados, mesmo diante do poder de seus inimigos, tentações e perseguições, quando alguém é processado pela lei, ou seja, quando alguém está sendo julgado, e nós estamos livres da lei do pecado e da morte. Por isso é que eles o venceram pelo sangue. Foi o sangue do Cordeiro que nos tornou diante de Deus inculpáveis e isentos. Quando a Bíblia diz que Satanás é o acusador, é como aquele oficial de acusação num tribunal. Ele está ali especificamente para acusar. Mas nós temos um paracleto, um advogado, que está ao nosso lado, e Ele nos isentou de qualquer culpa, pelo seu sangue. Então, amados, quem vence são aqueles que prevalecem, aqueles que conquistam, são aqueles que se superam na sua carne, porque não há tentação que não seja humana, mas Ele provê juntamente com a tentação o livramento. Agora, a quem foi que nós vencemos? Hebreus 2, 14 e 15. Primeiro lugar, o diabo e os seus anjos. O diabo não tem alcance nas nossas vidas. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, veja, lá na cruz, ele destruiu. Há outras versões mais corrigidas que diz, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Por que aquele que tinha? Porque o Senhor tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o inimigo está tendo uma casa que está sendo preparado para ele, mas ele não tem as chaves da própria casa. Quem tem o domínio, quem tem o controle da morte, é o Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos temer a morte. Outra coisa, nós vencemos o quê? O pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo
se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Consciência purificada. Na nossa mente não deve existir obras mortas. Que são obras mortas? São todos os cerimoniais e rituais judaicos que traz a nossa mente, que trazia a mente daquele que oferecia sacrifício de que ele era um pecador. Quando Paulo se dirige à igreja de Coríntios, ele diz: tais fostes alguns de vós. Paulo diz que hoje nós não somos mais vistos como pecadores, somos vistos como justificados da lei do pecado. Isso não nos isenta de pecar. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas o pecado não prevalece na nossa vida diariamente. Essa é que é a diferença. Versículo 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo remiu toda a lei, todo o pecado, tudo aquilo que a lei foi inútil, o Senhor Jesus Cristo cumpriu e estabeleceu a sua graça. João 16, 33. Você e eu vencemos o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É por isso que você vence. Porque o cavaleiro do cavalo branco, aquele que é o vencedor, aquele que está escrito na sua coxa, Rei de reis e Senhor dos senhores, aquele que está vestido de manto de sangue, ele venceu por você e por mim. Então, amados, outra coisa, ele venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, ou seja, a lei, ela aflora a nossa consciência com obras mortas. Por isso é que nós não pregamos o evangelho da circuncisão, nós pregamos o evangelho da incircuncisão. Por quê? Porque a força do pecado é a lei, amado. As pessoas que vivem, debaixo da lei, estimulando o pecado, sempre produzindo obras mortas, tentando fazer aquilo que somente o Senhor Jesus Cristo foi possível e viabilizou no mundo espiritual lá na cruz. São pessoas, são crentes que estão tentando ser iguais a Jesus naquilo que só Ele poderia fazer. Então, versículo 57, graças a Deus, diga graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vitória sobre o pecado e vitória sobre a morte. A morte não é o fim, a morte é simplesmente uma continuidade do que já vivemos lá na eternidade. Somos espíritos predestinados, conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, amados, a vitória para nós é algo de concreto, não é algo a ser cogitado. O que é que vai acontecer após a morte? Por isso é que o nosso apóstolo vai pregar domingo que vem: bem-aventurados os que morrem no Senhor. Você não pode perder. Essa mensagem, ela é sensacional. Agora, como é que nós vencemos? Apocalipse 12, 11, já lemos. Agora 1 de Pedro 1, 18 a 21, nós já vencemos pelo sangue de Jesus.
Veja bem, você já venceu, você não vai vencer, você já venceu, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro. Lembra quando João Batista avisou a Jesus, o que ele falou? Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ocumene. E ele diz, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Não é mais o sangue de touro, de bodes, de bezerros, mas o sangue do próprio Deus que ele verteu naquela cruz, amado. E ele diz no versículo 20, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Nada do que está acontecendo aqui pega Deus de surpresa. Ele já conhecia tudo antes da fundação deste mundo metafísico. Porém, manifestado no fim dos tempos, é por amor de você. Foi por amor de você que ele se fez carne, habitou entre nós e veio resgatar os seus. E em breve vai deflagrar uma era vindoura, onde somente os seus reinarão não somente no mundo espiritual, mas também juntamente com o Cordeiro de Deus aqui em vida. E a palavra de Deus diz que ele vai reger as nações com vara de ferro, porque ele vai fazer prevalecer os seus decretos e os seus juízos, amado. Versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Os nossos olhos, a nossa esperança, o nosso foco de vida, a nossa fé que Deus nos deu, precisam estar centradas em Jesus, em Deus. Vencemos também pela palavra. 1 de Tessalonicenses 2,13 diz assim: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Quando você coloca a sua fé em ação, a palavra gera resultados, ela opera eficazmente, meu amado. Se a palavra de Deus não está produzindo resultados na tua vida, é porque você não está usando da forma adequada a fé que Deus imputou na tua vida, porque está ali, a palavra opera eficazmente. Versículo 14, Joás, é 1 de João, Hebreus 11:1, estou me adiantando, pelo nosso testemunho da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Veja, quando você se deixa agir, quando você anda conforme esta fé, ela opera eficazmente, porque a fé é certeza daquilo que se não vê, amado. Eu creio, Deus provisionou, eu tenho certeza que se até lá Jesus não voltar, quando o Senhor recolher uma rosa do seu jardim, eu sei que não é o fim, mas eu sei que é a continuidade de um reino, de uma eternidade sem fim agora no mundo espiritual, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então, versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Você só terá um bom testemunho se você andar pela fé. Versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que é que não está aparecendo na sua vida? Você está esperando algo que ainda não se tornou visível? Traga pela fé
do mundo espiritual para esse mundo físico. Chame a existência, assim como Deus, através da sua palavra, através da fé, quando ele disse: haja luz, e houve luz. Amado, esse é o Espírito que Deus colocou dentro de mim, dentro de você. Nós temos em Cristo Jesus a capacidade de criar para Deus viabilidade, ou seja, que o plano predestinado de Deus se manifeste nas nossas vidas, mesmo que eu não veja, que eu não sinta. Isso se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não colocar a tua fé em ação, amado, nada vai acontecer. E você vai continuar vivendo a vida da mesma maneira. Você vai deixar a vida te levar literalmente. 1 de João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é por fé, amado. É a tua fé que vai te levar à vitória. A fé que Deus te deu. Então, amados, pela confissão da palavra, ou seja, a fé, ela se expressa em palavras, e essas palavras, elas afirmam a minha confiança naquilo que Deus prometeu. A fé tem uma voz, a fé não é para ser silenciada. 2 de Coríntios 4,13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Espírito da fé. Deus está falando sobre fé. Por quê? Deus quer que você, amado, tenha consciência de que há um dom dentro de você, capaz de fazer você romper limites. E você, mesmo em face das dificuldades, e que seja de um diagnóstico médico mortal, não esmorecer nessa fé. Você pode ser abatido, mas você não será de forma alguma levado ao desespero. Você pode estar desanimado, mas é Cristo quem te fortalece. É Ele quem te sustenta. É Ele quem traz ao seu espírito a convicção, através da palavra, de que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Deus quer que você tenha ânimo abençoado. Deus não quer que você inicie uma semana cabisbaixo, triste, sabe? Que nem aquele desenho, ó dia, ó céus. Lembra que tinha o Lipe, o rádio, o leão e a hiena? Ó dia, ó céus, mais uma semana. Ai meu Deus, o que me aguarda nessa semana? Nossa, tem aquelas vendas que eu ainda tenho que bater a minha meta, não consegui alcançá-la. Nossa, as contas estão chegando, é tanta conta que eu jogo para o alto, a que cai por último, sabe, é a que eu pago, porque a que cai primeira é a maior, é a mais pesada. Irmãos, tenha bom ânimo. Jesus venceu para que você vencesse. Levanta a cabeça, amado. Olhe para o alto, olhe para aquele que está sentado no trono, que vive e que reina, mas Ele exerce esse reino através da tua vida, amado. Deus quer ser glorificado através da tua vida, meu irmão. Não podemos desanimarmos. Não desanime. Sabe, não se arrefeça na fé. É isso que o maligno quer. Jacamantorobe, meu irmão. É isso que ele quer. O versículo 12 de Apocalipse 12 diz que o inimigo está furioso investindo contra os do mar e o da terra, porque ele sabe que o tempo é pouco. Meu amado, Pedro mesmo já havia dito que ele está como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar, mas ele não vai te tragar, amado,
Pedro falou: resisti a ele firmes na fé. Meu amado, é na fé que você vence, é na fé que você prevalece, é pela fé que as muralhas caem, é pela fé que você é conduzido em triunfo. Então, amados, a fé tem uma voz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aquilo que você crê, você precisa falar. Há cristãos que são silenciados pelos problemas, pelas adversidades. Significa que eles não creem que Deus é poderoso para dar a vitória, porque aquilo que eu creio eu falo. Comece a falar aquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Você não precisa sentir nada na tua carne, amado. Na tua carne não há bem algum. O que você precisa é tocar a tua trombeta. Joel havia dito: toca a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor chegou. Amado, nós somos as trombetas que pré-anunciam a volta, o retorno do Rei da Glória. Nós estamos aqui para dizer, juntamente com o Espírito: Maranata, vem Senhor Jesus. Esse é o Espírito que está na igreja, é o Espírito de Deus, amado. É o Espírito de Deus que está na sua vida. Oh, o Espírito Santo está dando testemunho aí no teu coração. Ele está certificando ao teu espírito que esta palavra não volta vazia, ela está cortando em você, mas está cortando aqui também, amado. O mesmo efeito que está tendo em você, está tendo em mim. Essa é a palavra de Deus. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Nós vencemos pelo sangue, mas também vencemos através da palavra. Por isso é que a armadura de Deus é composta da espada do Espírito. É a palavra de Deus, amado. Precisamos permanecer firmes na fé e na palavra. 2 de Timóteo 11:13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele. Paulo já sabia que já estava se aproximando o seu encontro, ele já estava terminando o bom combate, ele guardou a fé, e agora a coroa da vida o aguardava. Então ele diz: se morremos com ele, também viveremos com ele. A morte não vai prevalecer na sua vida. Você é como aquela série de filmes, você é um Highlander, amado. E não adianta cortar a tua cabeça, porque os mártires tiveram as suas cabeças cortadas e estão lá. Versículo 12: se perseveramos também com ele, reinaremos. Se você perseverar, o reino de Deus vai se tornar visível na sua vida. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Agora, se você negar o poder de Deus agindo na sua vida, ele não vai se manifestar na sua vida também. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você não vai se perder, amado, porque se você se perdesse, Cristo também se perderia junto. Você é um só espírito com ele. Nós somos uma só pessoa com ele. Somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Eu estava falando com uma irmã hoje aqui, na parte da tarde, ao término do culto. Ela estava em um ministério que dizia assim: as pessoas lá disseram que eu estou endemoniada. E eu virei e falei assim, e ela virou para mim e falou: bispo, eu não estou endemoniada. Sabe o que eu disse para eles? Eu falei assim: eu vou lá para a igreja Cristo Vive, vou lá para o apóstolo Miguel Ângelo, porque lá sim é uma igreja de Deus. Lá ninguém vai dizer que eu sou endemoniada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí eu falei para ela: irmã, leia Romanos 8:31, bota lá, Joás, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se Deus é por você, amado, quem é que ousa se levantar contra você, amado? Versículo 32, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não se poupou, amado, Ele se deu, Ele se doou. Como é que nas pequenas coisas Deus não acrescentará na tua vida, amado? Versículo 33, quem intentará? Quem é que vai intentar acusação contra você? Um eleito de Deus. Por quê? É Deus quem os justifica. Aqui não há ministério de acusação, aqui não há morte, aqui é vida. Enquanto uns querem andar com Moisés, porque estão com um véu sobre as suas cabeças, nós aqui estamos com o rosto descoberto. Nós não costuramos, não recosturamos o véu, porque nós sabemos que Deus é quem nos justifica. Versículo 34, quem os condenará, amado? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Você tem alguém que luta por você, você tem alguém que intercede pelas tuas fraquezas, você tem alguém que estará sempre com você, você tem alguém que está sempre a teu favor, porque Ele morreu e se entregou por você, Ele derramou o sangue dele para te tornar santo e inculpável. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? É a tribulação que vai nos separar do amor de Cristo? Será a angústia? Será a perseguição? E a fome? E a nudez? O perigo? Ah, meu irmão, cuidado quando você sair aí fora, porque tu pode ser surpreendido por uma bala perdida. Isso vai te separar do amor de Deus, amado. É a espada. Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, amado, receba em nome daquele que é o Cordeiro de Deus. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Tu és mais do que vencedor, porque Ele te amou. É por amor que Ele te fez mais do que vencedor, amado. Glórias a Deus. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do porvir, do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, pode falar se quiser, amado, nem qualquer outra criatura poderá te separar. Ninguém, não há nada, não há pecado nessa terra capaz de te separar desse amor, amado. É um casamento eterno, sem divórcio, sabe? Sem separação consensual, nada te pode separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar desse amor, amado. Nada pode te arrebatar das mãos do Pai. Nada pode te tirar das mãos do bom pastor, do supremo pastor e bispo das nossas almas, amado. Olha, você tem, sabe, munição para começar a tua semana, meu amado, metralhando toda a mentira do diabo que se levantar contra a tua vida. Tudo aquilo que o inimigo plantar contra você, saiba de uma coisa, vai ser como José. O mal que as pessoas intentaram contra você, Deus vai transformar em bem, amado. Deus vai transformar em bem, porque maior é aquele que está em você do que aquele que jaz aí nesse mundo, amado. E para terminar, lembre-se, Ele é poderoso para te levar até o fim. Judas 1:24. Ora,
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Amados, santos, imaculados, versículo 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém e amém. Amados, Ele é poderoso para nos levar até o fim, sem tropeços, santos e inculpáveis diante de Deus. 12:11, Joás, bota lá 12:11, Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram. Agora você entende o que significa essa palavra. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você está destinado para a vitória. Amém? Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Povo mais do que vencedor, povo vitorioso, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Bispo Sérgio, Bispa Ana Caroline, minha esposa abençoada, minha família bendita, por favor, a bênção apostólica ao nosso povo, em nome de Jesus, glórias a Deus. Aumentou a temperatura no finalzinho. A temperatura espiritual também aumentou, com a revelação daquilo que somos em Cristo Jesus. Estenda suas mãos para o altar. Deus amado e bendito, justo, vivo, verdadeiro, obrigado, Senhor, por esta noite vitoriosa, por reconhecermos a nossa posição espiritual, por sabermos, Senhor, que o plano perfeito de Cristo na cruz do Calvário se consumou em nossas vidas. Ó Deus, é nesta certeza, é nesta fé, é nesta convicção que nós sairemos deste lugar, prontos para conquistarmos, prontos para recebermos o melhor, independentes dos problemas que o mundo possa nos lançar. Cremos que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque Cristo venceu por nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que já venceram, digam amém e amém. Graça e paz, tenham a melhor semana. Não saia sem abraçar o seu irmão e profetizar isto. Teremos a melhor semana das nossas vidas.